para lá. Essa é a palavra que vamos meditar. Quando olhamos no livro de Atos, vamos ver que o método paulino de evangelização era primeiramente anunciar o evangelho aos judeus. Depois de muitas oposições e perseguições por parte dos seus patrícios, Paulo passou a modificar o seu método. Esse método não foi modificado pelas perseguições promovidas pelos judeus, mas também pela incredulidade. Como veremos um pouquinho mais na frente, a rejeição contínua ao evangelho deve de nos levar a abandonar os zombadores, sacudir o pó dos nossos pés e sair do meio deles. As preciosas pérolas do evangelho não podem ser lançadas aos porcos para que eles as pisoteiem. Como eu já disse, a norma paulina requeria primeiramente que o evangelho fosse pregado aos descendentes de Abraão, primeiro ao judeu e depois ao resto. Nos tempos de Paulo, a cidade de Atenas era uma grande cidade, um grande centro cultural. Esta cidade era o berço da filosofia. Das três cidades universitárias, a mais famosa daquele tempo era Atenas. Era mais famosa que Tarso e Alexandria. Atenas era a mais famosa, a mais popular. Paulo, ao visitar a cidade de Atenas, ele ficou deprimido em seu espírito ao ver as trevas espirituais que imperavam dentro daquela cidade. A idolatria naquele lugar era generalizada. Paulo, ao passar pela cidade de Atenas, dificilmente ele evitaria pregar um sermão contra a idolatria. O apóstolo São Paulo, ele se sentiu provocado, se sentiu provocado a uma ação evangelística. Os filósofos consideravam Paulo como um sofista ambulante. O trabalho evangelístico do apóstolo São Paulo na cidade de Atenas não alcançou grande sucesso. Os atenienses eram pessoas curiosas. A curiosidade daquela gente era tanto religiosa como também acadêmica. Mesmo sabendo a dura oposição que sofreria por parte dos intelectuais, ele não fechou a sua boca. Agora eu pergunto, se você estivesse no lugar do apóstolo São Paulo, será que seu espírito ficaria revoltado pela idolatria? O espírito de Paulo se agitou dentro do seu peito ao ver a idolatria no portão, nos pórticos, nas ruas, nas praças daquela grande cidade. Estimulado pela sua consciência, o apóstolo São Paulo começou a pregar nas sinagogas, nas praças, todos os dias. Revoltado como ele estava, jamais se entregaria ao ócio espiritual. Quando ele não estava na sinagoga, estava infiltrado naqueles lugares que serviam de encontros públicos. O que foi o que aconteceu? Os filósofos epicureus e os estoicos começaram a disputar com o apóstolo São Paulo. Aqueles filósofos, discípulos de Sócrates, se preocupavam apenas com a ética e não com a metafísica. Aquela mensagem do apóstolo São Paulo de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, trouxe muita discórdia. Essa doutrina de Paulo era para aquelas pessoas estranhas. Por esse motivo, eles o ignoraram. Com certeza, em nenhum outro lugar Paulo enfrentou uma situação como aquela que lhe sobreveio na cidade de Atenas. A indiferença dos ouvintes é um teste para o orador, para o pregador, para aquele que fala, para aquele que prega, para aquele que ensina. Você pode ver que não houve nenhum tipo de resistência contra a mensagem do apóstolo São Paulo, mas apenas indiferença.
A indiferença trouxe para Paulo mais dor do que a resistência. A mensagem de Paulo teve o seu ponto de partida numa inscrição que estava no altar a um Deus desconhecido. A mensagem de Paulo se alicerçou primeiramente no monoteísmo. O meu Deus criou o mundo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele dá a todos vida e fez os homens para habitar na terra. Biblicamente, amado irmão, Deus opera na história de todos os povos. Cada nação e povo tem o seu espaço determinado por Deus. Cabe a Deus, e apenas a Deus, o direito de modificar os tempos. Na realidade, o que a providência de Deus podemos ver que vai além de cada nação, de cada povo. Cada povo, cada nação tem a sua sorte determinada por Deus. Há um grandioso desígnio que governa este mundo, amado irmão. E esse desígnio é geral, porque envolve inclusive até os indivíduos em particular. Cada ser humano tem uma missão particular a cumprir. Quando Paulo chegou ao ponto da ressurreição dentre os mortos, os filósofos o despediram, o mandaram embora. Para estes filósofos, o apóstolo São Paulo não estava falando coisas sérias. Paulo enfrentou em Atenas um auditório difícil e muito adverso. Paulo nunca tinha encontrado na sua vida ouvintes mais apáticos e indiferentes como aqueles que ele encontrou em Atenas. Os intelectuais não o perseguiram com pedras para matá-lo, mas apenas zombaram dele. Sabe, não existe nada pior para um orador como a indiferença, como o deboche, a zombaria dos seus ouvintes. Quem já pregou a intelectuais sabe muito bem que os intelectuais, eles não se deixam impressionar facilmente. Não se deixam impressionar com a pregação do Evangelho. Paulo, ele não se mostrou rude, nem violento com os zombadores do Evangelho. Então não podemos atacar de maneira rude as pessoas que têm outro tipo de crença, porque isso serve tão somente para afastar estas pessoas de Jesus. Degradar uma pessoa pelas suas crenças é uma atitude que não parte do Espírito de Cristo. O auditório onde Paulo pregava se entregou à zombaria. Todos participaram das gargalhadas sistemáticas, do mais grande até o mais pequeno. E eu pergunto para você, amado irmão, teria o apóstolo São Paulo falhado no seu trabalho evangelístico na cidade de Atenas? Agora está mais do que confirmado que os grandes sermões nem sempre trazem uma grande colheita. Agora, quando ele chegou em Éfeso, chegando a Éfeso, o apóstolo São Paulo imediatamente ele começou a dissertar e a persuadir tanto judeus como gentios. Esse zelo religioso sempre foi característico no ministério de Paulo. Paulo era um pregador convincente. Ele era um mestre na arte da persuasão. Como pregador do Evangelho, Paulo tinha os seus recursos. Ele nunca fugiu das disputas verbais. Ele tinha capacidade de defender o seu Evangelho em qualquer lugar e com qualquer um. A Bíblia diz que Paulo pregava diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Muitos pregadores modernos ficam achando que é grande coisa pregar todos os fins de semana. Eles falam mais ainda. Ele chega ao extremo de falar que uma pregação equivale a um dia de trabalho. Agora Paulo pensava e agia de forma diferente. Ele pregava diariamente. Tirano, aquele retórico, mestre de várias disciplinas, teve que alugar um salão ao conferencista ambulante chamado Paulo, porque a assistência à sua escola estava muito fraca.
Hoje tem muitos, assim como tiranos retóricos, que estão alugando e vendendo, inclusive até igrejas. O apóstolo São Paulo, ele ficou 2 anos pregando naquela escola. A atividade do apóstolo São Paulo em Éfeso foi prosperada, né? Foi prosperada. Diz a Bíblia que depois de 2 anos de duros trabalhos de evangelismo, o culto a Diana se viu ameaçado. Pela mão de Paulo, Deus começou a fazer milagres extraordinários e demônios começaram a ser expulsos. Não demorou muito tempo e começaram a aparecer exorcistas ambulantes imitando a Paulo. Aqueles exorcistas, diante daquele homem demoniado, tentaram repreender o demônio, e o demônio disse para ele: quem sois? Quem sois? Eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vós, quem sois? Sabe, há um castigo muito pesado, muito severo, para todos os embusteiros que profanam o nome de Jesus. Com certeza eles não escaparão do seu grosseiro sacrilégio. O nome de Jesus, amado amigo, está revestido de dignidade e autoridade como nenhum outro nome. O uso indevido deste nome é muito perigoso. É perigoso mesmo. Deus precisa muitas vezes de dar um choque, né, aos livianos, para eles voltar ao bom senso. E Deus sabe muito bem como provocar aqueles abalos violentos. Esses abalos sempre acontecem quando um homem liviano o homem liviano se mostra, né, indiferente às coisas sagradas. E também acontece quando o cristão desenvolve uma espiritualidade superficial. Os milagres de Paulo eram realmente extraordinários. O culto a Diana estava ficando fraco. Então alguma providência os idólatras tinham que tomar. Demétrio, o líder do sindicato dos idólatras de Éfeso, levantou um grande tumulto. Um levante provocado por Demétrio anunciou ao apóstolo São Paulo que era a hora de partir. As circunstâncias, muitas vezes, amado e querido irmão, estão sujeitas a modificações. O serviço de Paulo em Éfeso tinha chegado ao seu fim. E Paulo entendeu claramente isso ao ver aquele levante promovido por Demétrio. A sua presença na cidade de Éfeso poderia provocar uma perseguição à igreja. Então, devido a este perigo, Paulo teve o bom senso de ir-se embora. Mas o Espírito Santo descortinou para ele novos horizontes. Mesmo sendo um grande servo de Deus, Paulo tinha o seu lado emocional, assim como todos têm o seu lado emocional. Ele chorava por aquilo que, quem sabe, você nunca chorou. Como tutor espiritual, ele levou muito a sério a sua responsabilidade. Sabe, diante dos presbíteros da igreja, uma das coisas que Paulo disse é: eu não me esqueci, nem me esquivei de anunciar alguma coisa útil. Eu ensinei publicamente, também de casa em casa. Ensinei publicamente, de casa em casa. Então, sabe, aonde estivesse alguém que tivesse disposição de dar ouvido, é aí que estava Paulo. Este apóstolo Paulo pregava de casa em casa. E as visitas que ele fazia naqueles lugares não eram apenas obrigações sociais. Ele não era um ocioso, né, que pensava que a voz do pastor tinha que ser ouvida apenas no púlpito. Como ele tinha ensinado incessantemente, ele podia dizer: eu estou limpo do sangue de todos vocês. Paulo compreendeu que era a hora de partir. Ele tinha que sair para dar lugar a outros obreiros. A demonstração de sabedoria, de conhecimento, né, se baseia muito quando se percebe de que ha chegado a hora de partir.
Sabe, a perversão humana não conhece limites. Em relação a Paulo, as mentiras contra ele realmente não deram certo, porque diante de Félix não conseguiram o seu propósito, porque Félix tinha experiência judicial. Ele não era um inexperiente que podia facilmente ser enganado com mentiras. Félix já tinha sido procurador da Judeia. Naquela gestão, ele adquiriu experiência como autoridade judicial. Paulo falou a Félix a verdade. A verdade. Eu subi a Jerusalém para adorar e não para perturbar. Eu não tinha em mente, disse Paulo a Félix, de fazer nenhum tipo de agitação. Então, as acusações de que Paulo era um instigador, um instigador do desordem, eram realmente falsas. Paulo não apenas apresentou a sua defesa diante de Félix, mas também ele pregou. Ele pregou o evangelho a ele e a sua mulher Drusila. Paulo abordou naquela mensagem 3 pontos muito importantes: a justiça, o domínio próprio e o juízo. Félix e Drusila, eles devem de ter sentido nas suas consciências quão distantes eles estavam de Deus. Os crimes dos dois não eram poucos. Félix já tinha pervertido o direito, e Drusila, como seu pai e o seu avô, eles nunca tinham mantido relações corretas com seu próximo. Assim como a ventania, Assim como a ventania, eles tinham deixado para trás grande poeira de confusão. Eles não se importaram, na realidade, de viver ilegalmente. Eles não eram inocentes, porque conheciam o código da ética. Tanto Félix como Drusila poderiam ter sido conquistados pelo apóstolo São Paulo se ele tivesse pregado uma mensagem, como eu chamo, aquele tipo de mensagem de erva doce. Agora, com certeza, a mensagem de Paulo fez vibrar a consciência de Félix e Drusila. Porque, na realidade, Félix não estava tão duro assim, ao extremo de não aceitar uma mensagem de cunho espiritual. A responsabilidade de Félix deu a Paulo a oportunidade de testificar. Mas mesmo assim, depois de ter ouvido Paulo, Félix disse: olha, vai embora, pode se retirar. Sabe, a Bíblia diz que há um tempo conveniente para a salvação. Esse tempo é sempre agora. Por que agora? Porque não há garantia de outra oportunidade futura. O que Félix queria não era realmente salvação. O que ele queria era dinheiro. Mesmo conhecendo a inocência do apóstolo São Paulo, ele não o soltou. Não o soltou porque, na realidade, o desígnio de Deus tinha previsto que Paulo teria que comparecer diante da autoridade civis. Paulo estava capacitado para comparecer e pregar Cristo para aquele tipo de gente. A defesa de Paulo diante de Agripa e Festo não foi diferente, Agripa e Festo, assim como Félix, ouviram o evangelho, mas eles não foram persuadidos. Paulo tinha um testemunho para anunciar e ele o anunciou, tanto a pequenos como a grandes, ricos e pobres. A resposta de Félix ao testemunho de Paulo foi: pode retirar-te. A respeito de Festo a resposta melhor de Festo foi: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Agora Festo interpretou o testemunho do apóstolo São Paulo como testemunho dito por alguém que estava enlouquecido, alguém que não tinha juízo. Para Festo, as palavras de Paulo eram produto de insanidade mental. Para Festo, Paulo estava fora de si. E Paulo replicou: olha, eu não estou louco, não estou delirando, mas estou falando palavras de perfeito juízo. Minha linguagem é de sobriedade e de bom senso. Agripa, por outro lado, ele foi irônico com Paulo.
Ele não foi duro assim como Félix, nem incrédulo como Festo. Ele foi apenas irônico. Ele respondeu: por pouco me persuades a me fazer cristão. Se eles não foram alcançados pelo evangelho pregado por Paulo, pelo menos eles tiveram o prazer de ouvir um grande homem, pensativo, com certeza eles devem de ter ficado. Paulo foi obediente à visão celestial. Ele sempre se esforçou em atrair muitos para Cristo. Este apóstolo era possuidor de uma energia espiritual que o fazia diferente dos outros crentes da sua época. Essa energia espiritual foi uma característica pessoal de Paulo, desde o instante da sua conversão. A essa energia, o apóstolo São Paulo acrescentou conhecimento profundo das Sagradas Escrituras e também muita graça espiritual. Não foi de graça que ele foi o homem de Deus que ele foi. Um homem que quase sozinho levantou a igreja cristã. Paulo não se envergonhou em relatar a Félix, Festo e Agripa sobre suas atividades missionárias. Essas atividades incessantes trouxeram a Paulo muitas tribulações. Muitas tribulações trouxeram a Paulo aquelas obras de evangelização na Ásia, atividades missionárias incessantes. Foram apenas 3 viagens missionárias que ele fez, né? E se fala de uma 4ª. Ele continuava com Deus. Ele sempre se mostrou ativo e eficaz. Se não tivesse sido assim, irmão, olha, se não tivesse sido assim, ele não poderia ter permanecido vivo por muito tempo. Não podia ter permanecido vivo no meio daqueles lobos. O próprio apóstolo Paulo, ele confessou: olha, eu alcancei socorro da parte de Deus e permaneço até o dia de hoje. Isto é, eu permaneço em pé, mesmo com todos os ataques incitados pelo diabo contra mim. Mesmo rodeado permanentemente de males, ele nunca foi frouxo em seus deveres. Ele não era uma pessoa perfeita, ele era apenas um homem, como todos nós. O seu temperamento era difícil. Muitas vezes ele se mostrava impaciente e intolerante com obreiros que não tinham o seu calibre espiritual. Mas ele foi obediente e não rebelde à visão celestial. Nada deu motivo para Paulo se mostrar indolente. Nenhuma luta foi grande para ele não aceitar. Com cabeça erguida, este apóstolo São Paulo atravessou as enormes fileiras de opositores. Ele não apresentou perfeição a Félix nem a Agripa, mas apenas obediência à visão celestial. Vamos subir o hino e já voltamos.